o amor e os aspectos sociais do aborto. Na atualidade, há uma questão palpitante que envolve o mundo e o nosso país. Chama-se o abortamento. E, no que tange aos aspectos sociais, ele nos convida a inúmeras reflexões. Porque essa questão se inclina, ora, para um olhar materialista, imediatista, que apenas observa as coisas e as pessoas como se fossem seres mortais, ora, por uma visão mais transcendente, que observa o ser na sua subjetividade, na sua espiritualidade, e que, muitas vezes, pode ser concebido como um ser dinâmico que está para além do corpo e para aquém da formação do corpo. Portanto, num paradigma espiritualista, e às vezes, mais especificamente, num paradigma espiritista, que é importante podermos aqui compartilhar nessa reflexão. Ora, o mundo se encontra dentro dessa bifurcação, e isso inclina os nossos legisladores a poderem pleitear, ora, a liberação do aborto, reivindicando argumentos sociais, entre outros. E ora, outros legisladores que pugnam pela defesa da vida, fazendo uma análise social, porém, considerando os aspectos ético-morais e espirituais. Efetivamente, o nosso país vive uma movimentação do ponto de vista socioeconômico bem difícil. Somos um país cuja concentração de renda é grande e, portanto, o absurdo da carência, do abandono, visto exatamente pela maior parte da população que experimenta um movimento de pobreza e de miserabilidade. O analfabetismo, por exemplo, no nosso país, ainda cursa, ganhando espaço num mundo que estamos experimentando da atualidade, em que a tecnologia nos brindou, em que os avanços do transporte, da comunicação se estabeleceram. No entanto, o ser humano continua sem conseguir ler, escrever e interpretar. Analfabeto, em grandes cifras no nosso país. É também no nosso país que nós encontramos as condições sociais, políticas e efetivamente biológicas comprometidas em função das políticas públicas que não conseguem atender a grande massa da nossa população, ou faz de uma forma precária, determinando assim uma carência de educação, um acesso à saúde muito precarizado, os aspectos do saneamento público comprometido, notadamente na periferia, nos bolsões de miséria, aonde se encontra a maior parte da população. Essa falência, por assim dizer, do nosso sistema de educação e de saúde logra estabelecer pessoas inconscientes e que geram subvidas, porque não conseguem ter a dignidade de compor-se afetivamente, construir a sua família e mantê-la. Vive dos biscaites, dos subempregos, das expressões, portanto, do esforço pela sobrevivência. Isso impacta a afetividade, as relações, portanto, ficam comprometidas, porque dentro desse contexto o lazer fica escasso, quando existe, e o ser humano vai encontrando numa sexualidade e nos abusos alcoólicos e de drogas socialmente não aceitáveis a possibilidade do prazer ou então do anestésico para fugir de uma realidade muito dura. E o sexo entra nesse contexto como um mecanismo precário, porque apenas usado para a expressão do gozo, do sentido, é uma das poucas coisas que os adolescentes, por exemplo, dispõem para poder encontrar gratificação na vida, já que
não tem acesso ao entretenimento, não dispõe de uma família que lhe possa dar aconchego afetivo, não dispõe do esporte para poder colocar a sua energia sexual e não dispõe de uma formação intelectual, educativa que lhe possa fazer ter lucidez no uso da sua sexualidade e da sua afetividade. Assim encontramos grande parte da nossa população socialmente comprometida, sem o ensejo de fazer um planejamento familiar, sem poder programar filhos, número, o sequenciamento dos filhos, porque não tem acesso à educação sexual e tampouco aos métodos anticonceptivos com que poderiam lograr estabelecer um bom planejamento familiar. Assim, a sexualidade fica banalizada. Os abortamentos se multiplicam em função das gestações indesejadas. E o país vai experimentando na sua carência de saúde a ausência de postos que possam atender essas mães que engravidam, porque não têm acesso a profissionais que possam dignamente dar suporte a fim de que ela pudesse ter uma gestação tranquila, acompanhar no seu processo de desenvolvimento gestacional e proporcionar, portanto, um parto e um segmento da puericultura e o atendimento à criança de uma forma adequada. Portanto, há um esgarçamento social. As nossas políticas públicas estão muito comprometidas, aqui e em outros países, naturalmente. E assim, nós encontramos no abortamento, às vezes, uma tentativa de procurar equacionar esses problemas sociais, como se o ser que estivesse dentro do útero materno não tivesse cidadania, não fosse um ser que tivesse dignidade, identidade, individualidade. Porque dentro desse contexto social surgem outros argumentos que se inclinam para que o aborto seja utilizado como uma forma de controle de natalidade. Com a fala da diminuição da morte materna, em razão dos abortos que são feitos de forma clandestina, surge então essa fala e outras na direção da legalização do aborto como sendo esse o caminho melhor para se equacionar problemas socioeconômicos e políticos que o nosso país vive. Então, é de bom tom que possamos fazer algumas reflexões para poder avaliar outros caminhos que poderiam ser mais éticos, que poderiam ser mais dignos e mais respeitosos com a mulher, notadamente com a mulher, mas com a família e especialmente com o embrião que se sente ameaçado nesses dias, não podendo constituir um advogado para reivindicar o seu direito de cidadania quando ele está presente dentro do útero. Útero que tem se transformado num espaço ameaçado como um campo de concentração pela legislação que tenta se inclinar e se ampliar para a legalização do aborto. Portanto, do ponto de vista de um olhar espiritualista, humanista, que respeite a dignidade humana, nós deveríamos fazer um processo de socialização melhor dos bens, melhorar as nossas políticas públicas, assegurar um bom planejamento familiar,
a possibilidade do acesso a um entendimento da sexualidade enquanto processo educativo, da maternidade, do conhecimento do próprio corpo, agenciar possibilidades de acesso ao esporte, ao entretenimento, ao lazer, como um direito de cidadania assegurado constitucionalmente, um direito social, portanto, como um dever do Estado, e assim minimizaríamos os abortamentos resultados de gravidezes absolutamente inconsequentes, porque crianças de 11, 12 anos estão engravidando porque nem conhecem o seu próprio corpo, não tem uma família estruturada, não tem uma escola que lhe dê sustentação, porque os professores estão sucateados dentro da sua expressão social, dentro da sua manifestação profissional, e temos assim, portanto, uma sociedade carente, profundamente necessitada, que não consegue atender o adolescente e tampouco as mulheres e homens adultos. Uma política centrada na mulher, assegurando, portanto, uma maternidade planejada, acesso a um processo reprodutivo consciente, apoio de dignidade para que homens e mulheres possam compor socialmente famílias longe da miséria, que esgarça todos os princípios que podem dignificar o ser humano e, portanto, expõe ao escárnio a dignidade dos seres. E veio o abortamento como uma consequência, às vezes, dentro dessa engrenagem perversa. Olhar, portanto, de que também, do ponto de vista social, a mulher, ela não é dona do seu próprio corpo. Ela dispõe de um corpo, numa perspectiva espiritualista e espiritista, ela dispõe de um empréstimo. Ela é uma administradora do seu próprio corpo. Ela é uma usufrutuária do seu próprio corpo. Portanto, há limites na intervenção também desse corpo do qual ela é responsável, mas do bebê ela de modo algum pode, portanto, por extensão, reivindicar ser possuidora. Porque quando um espermatozoide se une a um óvulo, ali está configurado um novo patamar genético. Ali está configurado um novo ser, que faria com que o extraordinário geneticista francês Jérôme Leroux, o considerado pai da genética moderna, o pai da citogenética, haveria de dizer que quando um óvulo é penetrado pelo espermatozoide, formando um zigoto, nós poderíamos dar uma carteira de identidade internacional para aquele indivíduo, porque ele é único no mundo. Ele é irrepetível, não há ninguém igual a ele. Portanto, efetivamente, a mulher não é dona do seu corpo, tampouco dona do feto. Logo, o respeito ao corpo e, sobretudo, respeito ao feto que não pode se expressar para se defender, porque ainda está num processo de expansão, mas que detém vida e vida psíquica, porque dentro da perspectiva espiritista, um espírito está vinculado ao zigoto. A reencarnação começa exatamente nesse momento da fecundação, tal como os espíritos disseram a Allan Kardec, na questão 344 de O Livro dos Espíritos. Portanto, há um psiquismo antes do cérebro ser formado. Antes que o neuroblasto se constitua, já há um ser pensante, inteligente, que vai formatar no processo embriogênico um corpo, deficiente ou não, que vai compor uma estrutura biológica para, pela via da reencarnação, estabelecer o seu progresso ético-moral. Logo, é uma individualidade, é uma identidade própria, é um ser que tem a sua dignidade por si mesma. Então, é de bom tom que esse argumento de que a mulher é dona do seu corpo e por extensão do feto, ele merece reflexões demoradas, posto que é um olhar superficial e apressado, cuja visão do espiritualismo e notadamente do espiritismo confere uma outra percepção. Aliás, Madre Teresa de Calcutá haveria de afirmar isso na Conferência do Cairo, quando eloquentemente
do alto da sua competência de mulher, nessa vanguarda do feminismo, haveria de, compondo esse movimento, pautar uma outra concepção dentro daqueles dados que o feminismo, numa facção, propõe como a mulher, sendo dona do seu próprio corpo, pode pleitear também a liberdade para fazer o abortamento. Diria Madre Teresa que, efetivamente, nem a mulher, nem o homem, nem o Estado, nem o médico tem o direito de matar uma criança. E diria ela, ainda com mais forte razão, de que um país que é medroso, ele efetivamente mata os seus filhos, uma criança, porque quando não acolhe uma criança é porque ele tem medo. E quando ele tem medo, diria ela, ele é um país muito pobre. Ela diria, dê-me a mim que eu encontrarei paz, para que possam adotar a criança. Essa fala de Madre Teresa é emblemática, porque é de uma mulher que postulava como mulher também o direito da mulher considerar o outro que está dentro de si e poder oferecer a outros pais, na medida que a pessoa não quer perfilhar o filho que está gestando. Também, nessa mesmo horizonte, nós vamos perceber como argumento de natureza social de que o feto, ele ainda não está formado quando é embrião. Isso é uma falácia, porque o processo embriogênico é a constituição efetiva de um ser que vai formatando um corpo, mas o ser já é ser desde o momento em que o ovo se estabelece na trompa de Falópio após a fecundação. Porque há um psiquismo. Não é o cérebro que determina a vida, é a vida que determina o cérebro. Esta tem sido alguma das contribuições que a neurociência, na atualidade, vem trazendo em profunda conexão com a visão espírita, como nós vamos poder ver no próximo bloco. Portanto, na atualidade, há um paradigma materialista superado. Segundo Mário Bulgará, haveria de dizer, dentro das suas pesquisas de neurociência, como neurocientista que é canadense, de que há um paradigma que se afirma na atualidade e que ele propõe com o nome paradigma pós-materialista, assinado por mais de 100 outros cientistas que estão no âmbito da pesquisa, de que o cérebro, ele não é resultado de modo algum, como um processo de início da vida, do nosso sentimento, do nosso pensamento, das nossas emoções. Ao contrário, de que os nossos pensamentos, as nossas emoções é que influenciam o cérebro. É um olhar ao contrário, que vem ao encontro do que o Espiritismo nos postula, de que o espírito, ele modela o cérebro. Não é o cérebro que modela o ser, é o ser que modela o cérebro. Portanto, amor, emoção, sentimento, pensamento é do espírito e se expressa pelo cérebro, interfere no cérebro, impacta o cérebro. Então, Mário Bulgará estabelece nessa âmbito de pesquisa de que efetivamente há um cérebro espiritual, que é o título de um dos seus livros
resultado das suas pesquisas, e que fala, portanto, desta subjetividade que coloca o cérebro como um epifenômeno do ser. Esse olhar, ele modifica inteiramente a nossa concepção acerca do embrião. Porque nós não somos seres porque se formou um neuroblasto, porque se formou um sistema nervoso, ou porque o sistema nervoso já amadureceu. Nós somos um ser desde que nós vinculamos um espermatozoide a um óvulo. Ali há vida psíquica, muito embora ainda não haja o tecido cerebral. O cérebro, ele vai ser gerado a partir do ser. Esse olhar nos deixa confortáveis para analisar que, efetivamente, nós precisamos dar um salto de qualidade nessa visão materialista que vai ficando ultrapassado até entre os neurocientistas para esse novo paradigma, o paradigma pós-materialista, na linguagem do neurocientista canadense, ou no paradigma espiritualista, como propõe o Espiritismo na sua visão de espiritualidade superior, com que considera a vida, os seres, a existência daqueles que estamos na Terra. Desse modo, o ser que está ali, ele já existe, muito embora ele ainda não esteja completamente amadurecido. Nas 2 primeiras semanas, ele vai se constituindo e inicia o processo embriogênico que se conclui na 8ª semana. A partir da 9ª semana, o processo vai num caminho apenas de desenvolvimento e de amadurecimento, que é o processo fetal. Deixamos de chamar embrião para chamarmos feto, mas efetivamente o ser já está formado. Qualquer intervenção em qualquer tempo da gravidez é uma usurpação à cidadania do ser que está ali posto. Aliás, manda a Declaração de Genebra de 1948 na Assembleia Geral e Mundial dos Médicos, de forma categórica, afirmativa, consonante com o juramento de Hipócrates. Manterei o mais alto respeito à vida desde a concepção, mesmo sob ameaça. Não abrirei mão de poder seguir as leis da natureza. Essa afirmativa do Código de Ética Médica Internacional de Genebra, que vem sendo confirmado na Austrália, na Itália e, por último, na França, em 2006, coloca-nos, profissionais da área de saúde, notadamente os médicos, com um profundo compromisso com o ser desde a concepção, com o mais alto respeito desde a concepção. Por isso, nós não podemos tergiversar diante dos argumentos que se inclinam para o abortamento de natureza social. Esses argumentos são frágeis, porque nada pode sobrepor-se à vida. Não se pode fazer um aborto e dizer que é um mal menor. Qual é o mal que pode ser menor quando está em jogo a vida? Nesses dias em que precisamos equacionar efetivamente com mais equanimidade a nossa movimentação socioeconômica no país e especialmente moral, porque fundamentalmente o problema é ético-moral, haja vista todas as falcatruas e corrupções que nós observamos no mundo, expondo os seres que ficam com as suas cidadanias comprometidas e, naturalmente, aqueles que estão mais frágeis são os mais alcançados. Nós precisamos dizer sim à vida, mesmo quando ela se manifeste numa família numerosa. Não é possível dizer que se deva fazer o aborto porque já tem 4, 5 filhos. É possível orientar as mães para que elas possam controlar, planejando os processos gestatórios. Temos no nosso país, o Brasil, o exemplo de Dona Ana, que quando estava com 12 filhos, engravidou e acolheu diante de uma circunstância tão difícil, 12 filhos, nordestina, no interior da Bahia, e sendo uma mulher pobre, acolheu essa criança e nasceu um 13º, muito embora ela fosse até uma pessoa já de idade, no término da sua fertilidade. E, malgrado todas as circunstâncias adversas, pôde acolher o menino que deveria nascer,
mostrando que, mesmo numa família numerosa, nós podemos ter surpresas. Surgiu Divaldo Franco, este homem que é o embaixador da paz, título honorífico concedido pela Embaixada Universal em Genebra para a paz e que protagonizou no nosso país, agora aos seus 88 anos, um hino de louvor à vida, quando pôde estabelecer o acolhimento a mais de 30 mil crianças ao longo de todo um trabalho efetivamente realizado de décadas de dedicação ao bem. Este homem notável que conseguiu escrever, psicografar mais de 255 livros e que tem uma instituição modelar na Bahia, é um exemplo de que o ser humano, quando acolhido, mesmo numa família numerosa e mesmo pobre, ele pode revolucionar o planeta, pode revolucionar a sociedade. E de que, em abortando um ser desse, às vezes nós estamos abortando o processo libertário de uma comunidade, estamos privando um país ou o mundo de seres cuja cidadania detém características universais. Portanto, nós que nos identificamos com a proposta de Jesus, proclamamos: deixai vir a mim as criancinhas, não as embaraceis, portanto, sim à vida.